Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quinta-feira, 12 de outubro, o título é O Mundo, a Arena da Missão, ou seja, o campo da missão, o lugar que deve ser feito todo o trabalho que Deus nos confiou. O verso que diz aqui, logo de cara, Apocalipse 7, verso 9 e 10, levando em consideração, irmãos, que esse evento será manifesto na volta de Cristo. E o que me chama aqui a atenção é quando o texto fala assim, e a salvação que vem de Deus. Deixa eu ler aqui nessa tradução, porque ele fala de forma bem enfática essa expressão. Apocalipse capítulo 7 e o verso 9 e 10 diz assim: Depois disto, ouvi uma imensa multidão grande demais, para ser contada de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono de Deus e do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras e gritavam com grande estrondo: A salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. A salvação vem do nosso Deus. Observe que aqui a expressão é dita para toda a nação, tribo, língua e povo. Então ela alcança uma abrangência mundial. E a salvação que começou com Deus concluirá com Deus também. O texto diz assim no verso 10: A salvação vem do nosso Deus. E atrelado a isso, a gente tem os dois textos que a lição falou nessa semana, né? Mateus 28, verso 18 a 20, quando ele fala: Ide por todo o mundo, em todas as nações, ou seja, batize, mas a todo mundo. Apocalipse 14, verso 6 fala: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, com o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra. Aí ele fala nação, tribo, língua e povo. Então, é extensivo a obra missionária de Cristo. A todos nós fomos alcançados por ele para alcançar outros também, como nós falamos aqui anteriormente. E o que me chama a atenção é o texto que está em Atos 1, verso 8. O texto começa assim: E sereis minhas testemunhas. Deixa eu abrir aqui o texto para ler especificamente como está sendo dito aqui. Atos capítulo 1 e o verso 8. Aqui diz assim: Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda a parte, Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra e todo canto. Primeiro, quem capacita a pessoa para o ministério, para a obra, é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo atuará, não forçará a pessoa na sua atuação, mas ele atuará de acordo com a permissão de cada um. Então eu paro e penso assim: poxa, fulano faz uma obra muito boa, ciclano faz uma obra muito boa, mas por que eu não faço? Será que eu estou buscando a presença de Deus como deveria, para com que eu possa executar o trabalho de Deus com eficiência? Porque a obra é dele, então a obra que é dele, ele capacita com a pessoa dele também, que é o Espírito Santo. E me chama a atenção quando ele começa a dar aqui, né, as distinções. Primeiro ele fala Jerusalém, que era o local ali, era o berço, como poderíamos dizer, do evangelismo, ou de onde saiu a obra missionária, né, em Jerusalém. E isso aqui aconteceu em Jerusalém também. Ou seja, façam valer aqui, na sua região. Isso me faz entender o que Paulo fala para Timóteo. Aquele que não tem cuidado dos seus e de sua própria casa negou a sua fé e é pior que o incrédulo. Então nós temos o primeiro campo missionário, à luz do livro lá Adventista também, que o nosso lar, o primeiro lugar, eu tenho um filho, eu tenho 3 irmãs, então eu tenho que ser missionário primeiro para eles, para o meu filho e para minhas 3 irmãs, para que eu leve a obra de Cristo para eles. E aí sim, quando eu pregar na igreja, levar para a igreja, essa é a parte secundária. E outra coisa que me chama a atenção, ele fala assim: Judéia, os lugares próximos, poderia ser nossos bairros, nossos vizinhos, um lugar aqui seja mais próximo, além de nossa casa, e Samaria. É interessante porque Samaria era um lugar que não era bem recebido, ou seja, havia uma dissensão ali muito grande, uma desavença muito grande entre os judeus e os samaritanos. Vocês lembram que quando Jesus está falando com a mulher samaritana, ela chega a dizer assim: como tu, sendo judeu, fala comigo, mulher samaritana? Além de ser mulher, ainda era samaritana. Mas como Jesus veio para quebrar esses paradigmas, esses preconceitos, ele então conversa com ela, faz um diálogo e aquela mulher passa a ser o que ele fala,
fonte a jorrar para a vida eterna, porque ela leva para Samaria a sua mensagem e muitos, como acreditam em Cristo, ou seja, passam a confiar nele pelo testemunho dela. Lembrando, sereis minhas testemunhas. Outro episódio de Samaria você encontra, dos samaritanos, quando Jesus ali faz a cura dos 10 leprosos. Só um que volta, e aquele que voltou era samaritano. Diante dessa situação, Jesus também conta a parábola do bom samaritano. O levita não ajuda, o sacerdote não ajuda, mas vem um samaritano e faz o que eles deveriam fazer. Então, assim, Jesus aqui enobrece a fé do samaritano, demonstrando que ele deveria quebrar esse paradigma. E eu paro e penso assim, será que eu deveria pregar o evangelho para aquela pessoa que eu não sou muito afinada? É para ela também. Essa é a pessoa com que Cristo, quando fala assim, samaritano, a Samaria, ou seja, as pessoas que aos seus olhos não merecem respeito, aos seus olhos elas não são privilegiadas, então não faça dessa forma, faça como eu fiz. Quando ele fala assim, sereis minhas testemunhas, essa é a evidência clara de ser testemunha de Cristo, para com que quebremos os paradigmas e levemos a mensagem para o mundo que perece. E no final ele fala aos confins da terra, ou seja, para todos os outros. Você fala para os seus, fala para aqueles que aos seus olhos não são privilegiados e alcance a todos os outros. E dessa forma, nós teremos a bênção da presença de Deus e a habilidade de poder levar a sua mensagem para o mundo que perece. E aqui eu concluo a lição desejando a mim e a você, sejamos testemunhas de Cristo. Sigamos a Ele de fato. Quando ele chega a dizer assim, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Se de fato eu sou amigo de Cristo, deverei fazer a obra de acordo com o padrão que ele designou. E assim seremos de fato seus discípulos para a honra e glória do seu nome, desde agora e para sempre. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela bênção da tua presença e pela certeza do teu cuidado. Obrigado a Deus porque a missão que o Senhor nos confiou, o Senhor nos capacita para a mesma. Que nós possamos levar avante este tão grande ministério. Obrigado a Deus por esta obra e nos ajuda, Senhor, a sermos úteis em tua causa. Perdoa nossos pecados e permanece conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e compartilhe esse vídeo, curta e se inscreva em nosso canal e nos auxilie na obra evangelística do trabalho de Deus. Até o próximo estudo. Até logo.